gente, bem-vindos! Aqui é a Silvia Matos e nesse canal eu ensino crochê. Para você que não sabe nadinha ainda, tem uma playlist aqui de crochê para iniciantes e você que já sabe, aqui tem vários passo a passo bem legais. Hoje eu vou ensinar o passo a passo do Coelhinho Bunny, é um personagem aí dos Bolofofos que a minha filha ama. Esse é o primeiro da série, vou trazer um por semana aqui, são 5 vídeos, né? São 5 personagens e espero que vocês gostem. Gente, eu sou muito apaixonada pelo amigurumi, tô louca pra fazer uma coleção de princesas. Em breve, se Deus quiser, eu farei. Você também que gosta desses bichinhos, você que quer aprender, você que já sabe, quer aperfeiçoar, você que quer novas receitas, eu vou deixar aqui abaixo desse vídeo um link, é só clicar para você saber mais. E você que não é inscrito ainda, por favor, se inscreva nesse canal, dê o seu like, comente aí embaixo, compartilhe. Assim você será notificado toda semana, tem vídeo novo. E você me deixará muito feliz. Vamos lá então para o passo a passo. O Coelhinho Bunny, eu fiz ele com fio amigurumi, porém eu usei a agulha de crochê 1,75 e ele ficou aqui com aproximadamente 5 centímetros. A mesma receita usando o fio Bunny com a agulha 1,75 e ficou com 4 centímetros. Então, assim, a diferença é mais ou menos de 1 centímetro aí, usando a mesma agulha, porém fios diferentes. Aqui abaixo também é a lista de todos os materiais que eu usei para fazer a Coelhinha Bunny. E vamos lá para o passo a passo. Tá aqui fazendo a base, o corpo base. Esse corpo é o mesmo, é a mesma receitinha que eu vou usar em todos os personagens. Então, eu começo aqui fazendo o anel mágico. Faço uma correntinha para prender. Dentro do anel mágico, eu vou fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fecho o anel mágico. Vou unir aqui no meu primeiro ponto, ó, com um ponto baixíssimo. Subo uma correntinha. Dentro de cada pontinho desse daqui, eu vou fazer um aumento. Então, eu vou ficar aqui com 12 pontos baixos, ó. Fiz meu primeiro pontinho, mais um. E aqui na sequência, eu vou fazer um aumento em cada pontinho de base. Subi aqui uma correntinha, coloco o fio para marcar. E aqui dentro do mesmo espacinho eu faço um ponto baixo. Então, nessa carreirinha eu vou fazer 6 aumentos. Então, eu vou ficar com um total de 12 pontos baixos. Próximo, um aumento. Próximo, um aumento. Vou fazer por toda a minha volta. Finalizei aqui essa terceira carreirinha, ó. Vou prender aqui com o ponto baixíssimo, onde eu iniciei. E ela ficou com um total de 12 pontos baixos. Agora, para terceira carreira, eu vou fazer um ponto baixo e um aumento. Começo aqui fazendo a minha correntinha, no mesmo espacinho aqui. Passo o fiozinho para lá, ó. No mesmo espaço, um ponto baixo. Próximo, um aumento. Próximo, um ponto baixo. E vou intercalando dessa forma, um ponto baixo e um aumento. E vou finalizar essa carreirinha aqui de número 3 com um total de 18 pontos baixos. Finalizei aqui a terceira carreirinha com um total de 18 pontos baixos. Venho aqui no primeiro ponto, eu vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha para iniciar, passei o meu marcador para cá. Venho aqui no mesmo espacinho, ó, um ponto baixo, aqui o primeiro pontinho. Nessa quarta carreirinha, eu vou fazer 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Fiz aqui o primeiro, segundo pontinho, próximo, um aumento. 1, 2 pontos separado, próximo, um aumento. E vou intercalando assim, com um ponto baixo e um aumento, um ponto baixo
e um aumento por toda essa volta. Vou finalizar essa volta número 4 com um total de 24 pontos baixos. Para a quinta volta, eu vou fazer 3 pontos baixos e um aumento. Passo aqui a correntinha para iniciar, passo o meu marcador. Um pontinho aqui no mesmo espacinho. Na sequência, faço mais 2. 2, 3. Próximo, um aumento. E vou intercalar dessa forma 3 pontos baixos e um aumento por toda a minha volta. Finalizei aqui a voltinha de número 5 com um total de 30 pontos baixos. Inicio aqui fazendo a minha correntinha. Passo o marcador, venho aqui, mesmo espacinho, faço aqui meu primeiro ponto. Da volta número 6 a número 11, eu vou fazer 30 pontos em cada volta. Sem aumento, sem nenhuma diminuição. Vou fazer as minhas aqui e volto pra gente dar continuidade. Finalizei aqui a minha 11ª carreirinha, com um total de 30 pontos. Faço aqui a minha correntinha para iniciar a 12ª carreirinha, passo o marcador, faço o primeiro pontinho aqui. Nessa carreira de número 12, eu vou fazer 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a minha volta. Vou finalizar ela com um total de 24 pontos baixos. Fiz o primeiro pontinho, mais um, 3 pontos baixos e uma diminuição. Para fazer a diminuição, eu vou pegar aqui, ó. Tem essas duas alcinhas do ponto, eu vou pegar a primeira alcinha, ó, a alcinha de cima. Vou no ponto seguinte, pego também a alcinha de cima. Dou uma laçada e finalizo aqui o ponto baixo normal. Então, aqui eu fiz uma diminuição. Faço 3 pontinhos, 1, 2 e 3. Vou fazer mais uma diminuição, pegando a laçadinha do ponto e a laçadinha do próximo ponto. Puxo e finalizo o ponto. Então, dessa forma, eu vou continuar intercalando aqui 3 pontos baixos e uma diminuição, 3 pontos baixos e uma diminuição, até chegar aqui no final da minha volta com um total de 24 pontos baixos. Finalizei aqui a minha carreirinha, faço a correntinha para iniciar a próxima, passo o marcador, um pontinho baixo aqui no mesmo espacinho, e para essa próxima carreira, né, carreira de número 13, eu vou fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. Fiz aqui o primeiro, mais um, uma diminuição. Dois pontinhos, uma diminuição. E vou fazer dessa forma por toda a minha volta, intercalando aqui com 2 pontos baixos e uma diminuição. Vou chegar no final dessa volta aqui, número 13, com um total de 18 pontos baixos. Finalizei aqui essa carreirinha. Para a carreira de número 14, eu vou fazer um ponto baixo e uma diminuição. Já fiz aqui o primeiro pontinho. Próximo, uma diminuição. Um ponto baixo normal. Uma diminuição. Uma diminuição. Um ponto baixo. Uma diminuição. E vou fazer dessa forma por toda a minha volta. Vou finalizar essa volta aqui de número 14 com um total de 12 pontinhos baixos. Finalizei aqui a minha carreirinha de número 14 e nessa etapa você já pode começar a colocar o enchimento, porque senão você vai ter dificuldade para colocar. Então, eu já vou colocar aqui
Já coloquei aqui o meu enchimento, ó, ficou bem cheinho, bem compacto. E nessa próxima carreirinha, eu vou fazer 6 diminuições. Faço aqui a minha correntinha para iniciar e faço um ponto aqui já no mesmo espacinho. E na sequência, eu já vou começar a fazer as diminuições. Pego já a primeira alcinha do ponto, com a primeira alcinha do ponto seguinte, uma diminuição. Próximo. Mais uma diminuição. E vou continuar fazendo diminuições até aqui no final da carreirinha, onde eu vou ficar com um total de 6 pontinhos baixos. Cheguei aqui no final da minha carreirinha. Vou fazer o ponto baixíssimo para finalizar, ó. E aqui eu já corto esse fio, deixando um pedacinho aí para fazer o acabamento com a agulha de tapeçaria. Tiro esse fiozinho aqui que eu usei para fazer a marcação, só puxar. E para o acabamento eu já coloquei aqui a minha agulha de tapeçaria e vou passar aqui, ó, pegando a alcinha da frente de cada pontinho. Ó, vou inserindo aqui na alcinha de cima. E vou fechando todo esse espacinho aí. Passei por toda a minha volta. Passei aqui por toda a volta, ó. Perceba que já ficou bem fechadinho, mas aí eu posso passar um pontinho aqui no meio, pra fechar bem. E agora é só inserir a agulha aqui, ó, bem no centro. E passar aqui por dentro da minha bolinha. Aí aqui com o fio, posso puxar ele aqui pra dentro pra esconder. E corto o excesso. E está pronto a minha base. E essa mesma receita eu vou usar para os outros personagens, com exceção o Paul, que é um pouquinho diferente só no final aqui das carreirinhas, mas praticamente a mesma coisa. Então, vamos lá para a próxima etapa, que é as orelhinhas. Para a orelhinha, eu começo fazendo aqui o anel mágico. Pontinho aqui para prender. Dentro do anel mágico, eu vou fazer 6 pontos baixos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fecho o anel mágico. Venho no primeiro pontinho que eu fiz e vou prender com um ponto baixíssimo. Primeiro pontinho aqui, ó. Prendo com um ponto baixíssimo. Uma correntinha para iniciar. E aqui na segunda carreirinha, eu vou fazer também 6 pontinhos baixos, ó. Um ponto em cada ponto de base. Fiz aqui o primeiro, o segundo, terceiro, quarto, quinto e o sexto. Venho aqui no primeiro que eu fiz e vou prender com ponto baixíssimo. Eu já viro aqui, ó, que é a pontinha da orelhinha. Essa próxima carreirinha, que é a terceira, eu vou fazer um ponto baixo e um aumento por 3 vezes. Vou finalizar essa carreirinha com 9 pontos baixos. Então, eu faço aqui já a primeira correntinha para iniciar. Coloco o fiozinho, coloco o fio para marcar, ó. E venho já no mesmo espacinho aqui e faço o meu primeiro ponto. Próximo, um aumento. Próximo, um ponto baixo. E vou continuar fazendo por toda a minha volta, intercalando um ponto baixo e um aumento por 3 vezes. E vou finalizar ela com um total de 9 pontos baixos. Chegando aqui no final dessa terceira carreirinha, ó. Vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Passo uma correntinha. Passo com o marcador aqui pra frente. Já venho aqui e faço o meu primeiro pontinho. Nessa quarta carreira também vou fazer
9 pontos. Vou fazer aqui ponto sobre ponto, sem nenhum aumento e sem nenhuma diminuição. Cortar essa pontinha aqui do anel mágico, para não ficar atrapalhando. E aqui eu vou fazer ponto sobre ponto. Finalizei aqui a minha quarta carreirinha, com um total de 9 pontos. Faço uma correntinha, viro o trabalho, venho aqui. Faço o primeiro pontinho baixo, ó, na sequência. Na quinta carreira, eu vou fazer 2 pontos baixos e um aumento. Eu já fiz aqui o meu primeiro, mais um aumento. 2 pontinhos no mesmo lugar. Próximo, 2 pontinhos. Vou continuar fazendo, ó, intercalando com 2 pontos baixos, um aumento. Vou finalizar essa carreirinha aqui com um total de 12 pontos baixos. Finalizei aqui a carreira de número 5 com um total de 12 pontinhos baixos. Faço aqui a correntinha para iniciar a sexta carreirinha. Venho aqui no mesmo pontinho, um ponto baixo. Agora, da carreira 6 à carreira 8, vou fazer ponto sobre ponto, sem nenhum aumento e sem nenhuma diminuição. Vou fazer as minhas carreirinhas e volto para a gente continuar. Finalizei aqui as minhas 3 carreirinhas com um total de 12 pontos cada uma. Iniciando aqui, fiz já a correntinha, passo o marcador. Iniciando essa próxima carreira, eu vou fazer 3 pontos baixos e um aumento por 3 vezes. E vou finalizar essa carreira de número 9 com um total de 15 pontos baixos. Carreira 10, eu vou fazer ponto sobre ponto sem nenhum aumento. Inicio aqui fazendo o meu primeiro pontinho. Vou seguir fazendo ponto sobre ponto. Finalizei a minha carreira de número 10 com um total de 15 pontos baixos. Iniciando a carreira de número 11, ó, feito aqui o meu primeiro pontinho. Carreira de número 11, eu vou fazer 3 pontos baixos e uma diminuição por 3 vezes e vou finalizar ela com um total de 12 pontos baixos. Então, fiz aqui meu primeiro pontinho, meu segundo e mais um ponto. Para diminuição, eu vou pegar aqui uma alcinha do primeiro ponto e a alcinha do segundo ponto. Dou uma laçada e faço aqui, finalizo o ponto normal. Mais 3 pontinhos, 1, 2 e 3. Mais uma diminuição. Pego a alcinha da frente aqui do primeiro ponto, a alcinha da frente do ponto seguinte, dou uma laçada, trago e fecho normal. Fiz aqui 2 diminuições, vou fazer mais uma e finalizar essa carreirinha aqui de número 11 com um total de 12 pontinhos baixos. Finalizei a carreira de número 11, faço uma correntinha, passo o marcador e faço aqui o primeiro pontinho. E para a carreira de número 12, eu vou fazer também um total de 12 pontos. Fazer aqui ponto sobre ponto sem nenhum aumento e sem nenhuma diminuição. Próxima carreira, carreirinha de número 13. Eu vou fazer 2 pontos baixos e uma diminuição por 3 vezes. E vou finalizar essa carreirinha com um total de 9 pontos baixos. 1, 2, uma diminuição. 1, 2, uma diminuição. 1, 2, uma diminuição. E finalizo aqui. Eu posso cortar o fio, deixando um pedaço para costura. E agora a gente vai fazer a parte externa, que é essa parte aqui, ó. Para fazer essa parte externa, eu começo aqui fazendo o anel mágico. Insiro a agulha. Faço o pontinho aqui para prender. Aqui dentro do anel mágico eu vou fazer 3 pontos baixos, ó. 1, 2, 3. Puxo aqui o fio para fechar. Feito os 3 pontinhos, faço uma correntinha, viro o trabalho e aqui eu vou fazer 3 pontos. Um aqui no primeiro espacinho, ó.
Segundo pontinho. E o terceiro aqui, nesse último. Então, segunda carreira, 3 pontinhos. Faço uma correntinha, viro o trabalho. Aqui eu vou fazer um aumento. Nesse primeiro espacinho eu faço um ponto baixo. No pontinho do meio eu faço o aumento, né? 2 pontinhos no mesmo espaço. No último ponto eu faço apenas um ponto. Faço uma correntinha, viro o trabalho. Aqui eu vou fazer ponto sobre ponto, ó. No caso, vai ser 4 pontinhos, né? Primeiro aqui, o segundo, terceiro, quarto pontinho. Faço uma correntinha para virar. Aqui eu vou fazer 3 pontos, ó. Pulo aqui o primeiro espacinho, vou no segundo, faço um ponto baixo. Próximo, um ponto baixo. Próximo, um ponto baixo. Uma correntinha, viro o trabalho. Pulo aqui esse primeiro espacinho, vou no próximo, um ponto baixo. Próximo, um ponto baixo. Nessa carreirinha eu fiquei com 2 pontinhos baixos. Viro o trabalho. Pulo o primeiro aqui, vou no próximo, um ponto baixo. Uma correntinha para virar. Venho aqui em cima e faço um ponto baixo. E aqui eu já posso arrematar o fio. Você pode costurar ou colar. No meu caso, eu colei. Se você for costurar, arremate deixando um pedacinho para costurar aí as duas partes. Puxo essa pontinha aqui para trás, dentro dos pontos. De baixo também eu puxo. Corto o excesso. Vou usar uma colinha universal, cola para artesanato mesmo. Vou passar aqui, ó, do lado avesso, onde eu coloquei as pontinhas. Vou passar bem no meio. E vou marcar aqui bem o meio da orelhinha, ó. A lateralzinha. Acerta aí direitinho a lateral. E vou marcar bem no centro uma carreirinha. Aqui uma carreirinha acima. E vou ajeitar. Está prontinho. Agora é só costurar as duas orelhinhas. Para a costura das orelhinhas, eu vou colocar aqui bem certinho, ó, alinhar rente uma com a outra. Vou deixar uma carreirinha de separação entre elas, olha. Eu costurei entre a segunda e a terceira carreirinha. Vou pular aqui a primeira, que é o espaço de separação entre as duas. E vou começar a costurar ela na segunda carreirinha, ó. Costurei aqui na segunda, na terceira e na quarta. Coloquei aqui no lugar certinho o alfinete para prender e agora eu vou começar a minha costura. Vou inserir aqui por baixo, olha. A agulha e vou sair aqui já na segunda carreirinha. Deixo aqui a orelhinha assim deitada. Aqui, saindo aqui na segunda, eu pego as duas alcinhas aqui da orelhinha, olha. Vou costurar esse lado aqui, de cima, depois eu viro e costuro o outro lado, em forma circular. Venho aqui no próximo pontinho, ó, na próxima carreirinha da cabeça. Saio com a minha agulha. Venho na orelhinha aqui, na alcinha seguinte, pego as duas alcinhas e um pontinho. Vou aqui embaixo.
Costurei esse lado. Venho aqui na minha terceira pontinho. Vou lá na orelhinha, aquele pontinho aqui da lateral. Aqui eu volto, fazendo a mesma coisa, um pontinho em cada carreirinha e um pontinho lá da orelhinha, ó. Carreirinha aqui da base, aqui da cabeça. E o pontinho lá da orelhinha. Prontinho. Agora eu desço com o meu fio pra arrematar lá embaixo. Só arrematar aqui atrás mesmo. Dou um nozinho aqui. Posso cortar esse fio. Coloco o nozinho lá pra dentro. E ficou prontinho as nossas orelhinhas, já tá colada aqui. E vamos para o próximo passo, que são os olhinhos. Para fazer o olhinho, eu vou iniciar aqui com o fio preto. Faço o anel mágico. Faço o pontinho aqui para prender e vou fazer mais uma correntinha. Aqui dentro do anel mágico, eu vou fazer 6 meio pontos altos, ó. Dou uma laçada, insiro aqui no anel. Dou uma laçada e tiro as laçadinhas tudo de uma vez. Mais um. E o último pontinho, meio ponto alto. Então, ficou um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 com a correntinha que eu fiz para iniciar. Puxo o fiozinho para ajustar e venho aqui na minha correntinha, segunda correntinha que eu fiz, vou prender com um ponto baixíssimo. E aqui eu já posso arrematar essa parte. Aqui, essa pontinha para trás, ó, por dentro aqui do ponto. Dou um nozinho aqui com essa outra ponta, onde eu iniciei o anel mágico. E posso cortar o excesso. Não tem problema se ficar essas pontinhas aqui, ó. Isso aqui vai ser o lado avesso. E agora, com o fio branco, vou posicionar aqui atrás. Aqui, de qualquer parte, eu inicio fazendo aqui uma correntinha para prender. E aqui dentro do mesmo espacinho, eu faço mais um pontinho. No próximo, eu vou fazer 2 pontinhos, ó. Essa pontinha você coloca aqui atrás, já para ir arrematando. Próximo ponto, eu faço 2 pontos baixos. Então, aqui eu vou fazer 2 pontos baixos em cada ponto de base, até chegar aqui, ó, faltando um pontinho para finalizar a carreirinha. Então, aqui eu já fiz 2 aqui no primeiro, 2 no segundo, 2 no terceiro, 6 pontinhos. Próximo, 7, 8. Próximo, 9 e 10. Então, vou ficar aqui um total de 10 pontinhos baixos. E vou deixar aqui o último ponto nessa parte preta, sem fazer. Aqui eu já posso arrematar também o meu fiozinho, dessa pontinha aqui pra trás. Agora, com o fio rosa e a minha agulha de tapeçaria, fiz um nozinho aqui na ponta. Eu vou fazer aqui uma carreira de ponto correntinho, ó. Insiro a minha agulha aqui no primeiro pontinho. Vou fazer essa carreira aqui entre o preto e o branco. Vou inserir aqui, bem no início, olha.
de novo. Vou sair com ele aqui na frente, com a minha agulha aqui na frente, e vou passar esse fiozinho aqui por baixo da agulha. Eu vou inserir ela aqui, onde eu saí com a minha agulha, porém por cima do fio, ó, da laçadinha. E vou sair lá no próximo pontinho. Aí, pego a ponta do meu fio e passo aqui por baixo da agulha. Lá no último pontinho. Passo o fio por baixo. E está prontinho, ó. Posso arrematar esse fio aqui por trás. E agora é só costurar aqui na cabeça da nossa coelhinha. Para finalizar o olhinho, eu vou fazer esse pontinho aqui, ó, o pontinho de luz do lado esquerdo. Ó. Eu vou vir aqui na minha o segundo pontinho rosa, eu vou inserir o fio e a agulha. Ó, vou pular aqui o primeiro aqui. Entre o segundo e o terceiro pontinho rosa, eu vou inserir a minha agulha. E faço um pontinho bem pequenininho, só mesmo pra ficar aquele pontinho de luz. Aí, você pode costurar o olhinho ou mesmo colar. Eu colei o meu, ó, já colei desse lado. E agora eu vou colar o próximo. Deixei aqui mais ou menos, ó. Você vai marcar aí o centro lá do primeiro pontinho, ó. E vai deixar aqui um pontinho de separação entre eles. Vai posicionar aí rente com a orelhinha. O meu ficou aqui na primeira, segunda, terceira, quarta. Eu colei ele aqui, ó, entre a quinta e a nona carreirinha. Já vou colar e volto pra gente fazer os cílios. E pra fazer aqui a sobrancelha e os cílios, eu vou sair com o meu fio aqui já no cantinho, ó. Sair com a minha agulha aqui no cantinho, onde eu vou iniciar a sobrancelha. E vou posicionar aqui, ó, uma carreirinha acima. Eu iniciei aqui, vou inclinar um pouquinho aqui o meu fio, posicionar aqui uma carreirinha acima. E venho aqui no final, onde eu finalizo a sobrancelha, eu insiro a agulha e vou sair com ela lá em cima, onde eu marquei. Ó, sair com o fio, com a ponta da agulha aqui, em cima desse fio. Ó. Aí, eu volto aqui no mesmo espacinho que eu saí com o meu fio. Eu insiro a agulha e vou sair com ele lá no cantinho já para iniciar os cílios. Então, os cílios, eu fiz aqui o meu primeiro cílio aqui no primeiro, segundo, na terceira correntinha do branco. Então, eu tenho que olhar e fazer a mesma posição. 1, 2, 3. Esse terceiro pontinho branco aqui, eu vou sair com o meu fio preto. E aqui, 1, 2 pontinhos, eu insiro a agulha e sal já no próximo pontinho branco, ó, pegando apenas essa alcinha de cima. Pulo um pontinho, insiro a agulha e sal lá no próximo pontinho branco, pegando a alcinha de cima. E aqui pulo um espacinho, mais ou menos um pontinho também, mais inclinadinho. E insiro a minha agulha para fazer aqui o último cílio, que é esse pequenininho aqui, ó. Insiro a agulha aqui, um pouquinho acima, e já salgo com ela lá embaixo pra gente usar para fazer a parte da boquinha. Ó, vou sair com ela aqui bem no meio, onde eu já coloquei a minha marcação, para iniciar o focinho. Ficou assim. Os 3 cílios e a sobrancelha.
Para fazer o focinho, eu marquei aqui exatamente o meio, pulei uma, na segunda carreirinha eu inseri aqui o meu marcadorzinho e pulei 2 pontinhos entre cada um, né, de distância, e um pontinho abaixo. Iniciar aqui, saindo com o meu fio aqui, onde estava o marcador, ó, bem aonde eu saí com o preto. Vou vir com ele aqui para essa próxima marcação. Insiro a minha agulha e vou sair lá do outro lado aqui, ó, pulando os 2 pontinhos de separação entre eles. Já vou tirar esse marcador. Volto aqui onde eu iniciei e faço mais um pontinho. Volto o sal lá no mesmo lugar, mesmo espacinho. Aqui vai ficar assim como se fosse um Vzinho, ó. Vou dar 2 voltinhas de cada lado. Aqui dei a minha primeira. Volto aqui. Insiro a minha agulha, sal lá na outra pontinha. E volto aqui no mesmo espacinho. E já salgo com ele lá embaixo. Agora eu vou arrematar esse fio rosa aqui e vou usar o preto. Pra fazer essa parte da boquinha, eu vou inserir a minha agulha aqui, ó. Bem no meio aqui onde eu já tinha saído com o fio. Eu vou contar 1, 2, 3 pontinhos aqui reto. E vou inserir a agulha. Vou contar um pontinho abaixo, vou pular um pontinho abaixo e vou sair com ele aqui, ó. Passo aqui com a minha agulha por baixo essa laçadinha aqui que eu fiz. Ó, puxo aqui pra baixo e volto pelo mesmo espacinho aqui. Vou sair lá onde eu iniciei. Vou pular 1, 2, 3. Vou inserir a minha agulha. Aqui embaixo, ó, na mesma posição que eu fiz aqui esse pontinho pequenininho, eu saio com o meu fio. Passo por baixo dessa laçadinha que eu acabei de fazer, ó. E aqui, onde eu saí com a minha agulha, eu vou inserir e vou sair lá embaixo. E vai ficar assim. Ficou como se fosse 2 Vzinho, ó. Venho aqui, subo. Venho aqui, subo. Na verdade, um W, né? Bem, com a perninha bem aberta. Saí com o meu fio aqui, que eu já posso arrematar. E agora, vamos para a parte da cauda. Fazer a cauda, eu vou iniciar com o anel mágico. Um pontinho para prender. E aqui dentro do anel mágico, eu vou fazer 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. Puxo aqui para ajustar. Prendo aqui no primeiro pontinho com um ponto baixíssimo. Vou costurar igual eu fiz aqui nessa parte da orelhinha, ó. Uma correntinha. Vou costurar aqui dentro de cada pontinho desse aqui, eu vou fazer um aumento, ó. Primeiro aqui, 2 pontinhos baixos. Próximo, 2 pontinhos baixos. E nessa segunda carreirinha, eu vou ficar com 10 pontos baixos. Finalizando aqui a minha carreirinha, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Uma correntinha para subir. Aqui eu vou fazer um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo, próximo, um aumento. Vou fazer dessa forma por toda a minha volta, intercalando um ponto baixo, um aumento. Vou continuar até chegar aqui no final. Cheguei no final,
Vou prender com um ponto baixíssimo. E aqui eu vou fazer 2 carreirinhas de ponto sobre ponto, sem nenhum aumento e sem nenhuma diminuição. Finalizei aqui as minhas 2 carreirinhas, com 12 pontos cada uma. Vou subir aqui uma correntinha, um ponto baixo aqui no mesmo espacinho. E aqui eu vou fazer uma diminuição. Nessa carreira eu vou fazer um ponto baixo e uma diminuição, intercalando. Finalizei aqui a minha carreirinha, ó, fiquei com um total de 8 pontos. Aqui eu vou arrematar deixando um pedaço do fio para a costura. E para costurar o rabinho dele, a cauda, você vai marcar aqui bem o meio, ó, bem o centro. E vai posicionar aí embaixo. Ficou prontinho o nosso bolo fofo coelhinho, ou é a coelhinha. Costurei aqui o rabinho. O rabinho, se você quiser colocar um pouquinho de enchimento, você coloca, se não, pode deixar sem enchimento mesmo. Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Não se esqueça de se inscrever aí no meu canal, dar o seu like. E até o nosso próximo vídeo com mais um personagem aí dos Bolo Fofos. Beijo de luz e até breve.